Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à nossa Semana da Mulher do Circuito Municipal de Cultura, um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura. Se você ainda não está por dentro da nossa programação, já pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram nós somos @Circuito Municipal de Cultura. E o nosso site, que tem a programação completa, para além também das nossas continuidades aqui nesse projeto que não se encerra na Semana da Mulher, você pode conferir no www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Meu nome é Giovana Eliodoro, sou historiadora, comunicadora, pesquisadora afrotransfeminista e conhecida nas redes sociais como Trans Preta. Serei também a apresentadora dessa semana que está se perpetuando por mais um dia. E que gratidão poder estar aqui hoje. Justamente por isso eu já começo agradecendo a toda a equipe envolvida, todas as pessoas que se juntaram para que a gente pudesse compartilhar com vocês essa programação extensa e necessária. O bate-papo de hoje vai trazer consigo um momento de literatura. Afinal de contas, vai ser um lançamento virtual da obra Colmeia, Poemas Reunidos, da escritora, poeta, slammer paulista e minha amiga também, Mel Duarte, que está vindo diretamente de São Paulo, junto também com a outra nossa mediadora maravilhosa. A condução dessa conversa fica por conta, então, de Elisandra Souza, que é escritora, poeta, jornalista e integrante do Sarau das Pretas, diretamente de São Paulo. Então, como vocês podem perceber, nós estamos hoje mais que o quê? Conectadas interestadualmente, né? Assim, interestadual, a gente está chegando em outros lugares e essa live pode chegar em mais lugares e esse momento pode chegar em mais lugares se você nos ajudar o quê? Compartilhar aqui embaixo. Compartilhe para sua amiga, para o seu amigo, para sua amiga, e compartilhe para sua família, para sua vizinha, para as pessoas que moram com você. Faça com que isso possa chegar em mais pessoas. Esse momento necessário e precioso num momento tão caótico também que é esse momento de pandemia. E é importante ressaltar que toda a nossa equipe, toda a nossa programação foi gravada e também todos os protocolos que não estão sendo gravados, mas acontecem ao vivo, assim como nossa equipe, foi testada e nós estamos seguindo todos os protocolos de combate, né, à Covid-19. Fiquem em casa se você puder, se cuidem e cuidem dos seus. Bom, acho que eu já falei por demais, né? Então vamos de poesia e literatura com as minhas grandes amigas. Muito obrigada a todos. Aqui estamos nós, donas de nossas próprias palavras, revolucionárias do cotidiano, regando a terra outrora batida por nossas antepassadas, firmando nossas pegadas, sabendo que hoje, cada vez que nossa fala se propaga, equivalem a 10 que antes foram silenciadas. Mulheres de uma geração atrevida, filhas dos saraus e das batalhas de poesia, alquimistas, libertárias, propagandistas da oralidade, compartilhando nossas travessias, bradando a nossa realidade. Sempre semeando essa terra verbo fértil, perpetuando nossa existência através de versos, escrevendo quantos poemas manifestos forem necessários por dia para cada vida interrompida ter mais valia, não mais invisíveis, não mais mercadoria. Se querem nos privar, ocuparemos espaços. Se querem nos apagar, escreveremos livros. E se querem nos calar, vamos falar mais alto. Que lindo te ouvir, Mel. Hoje estamos aqui, né, para falar um pouco do novo trabalho da Mel, né, o Colmeia, que eu tive a honra, né, eu sou Elisandra Souza, eu tive a honra de fazer o prefácio, e aí eu vou pedir licença, Mel, para ler esse prefácio, né, para a gente já entrar falando aí desse novo trabalho. Por favor, Oi. Oi, Cultivo de Sonhos em Pequenos Frascos, de Elisandra Souza. Sua avó lhe disse: você se torna mulher no dia em que consegue pegar palavras duras e amassá-las até que virem mel. Esse é um trecho da Upili Xizala, né, que é uma escritora, né, que a gente tem a honra, né, de conhecer o trabalho, né, lançou Melanine Mel. Para os iorubás, mel, chamado de oim, que simboliza a doçura, a delicadeza e a calmaria. Mas não se engane, para algumas pessoas, o mel pode ser alimento e para outras pode ser quizila. Essa publicação
é a personificação da própria colmeia de Mel Duarte. Ela, que vem coletando pólen e néctar, tem voado de flor em flor, afiando o ferrão, se fazendo de abelha, polinizando as flores e permitindo a reprodução das suas plantas. A autora integra as movimentações literárias da cidade de São Paulo desde 2006, divulgando literatura negra feminina, e este é o resultado da sua fartura poética, partilhado em 3 momentos: pólen, favo e néctar. Você conhece alguma abelha que não precisou de vento? Eu peço a Yansan que cuide do meu dom, proteja o meu templo, corpo e coração. Senhora da lei, Epa Rei, peço a sua bênção. Oiá é um poema no qual a autora convoca a força da rainha dos ventos e traz, na entrelinhas, a seguinte mensagem: que não podemos ter mel sem as abelhas e não podemos pensar em abelhas sem os seus voos. Logo, sem o vento, não teremos mel. Este alimento sagrado é diretamente associado a Oxum. Trago, nas cordas vocais, a força de minhas ancestrais, que foram esquecidas, acendo minhas velas, energizo meus cristais, tampo meu umbigo. Tenho minhas mandingas, procuro encontrar paz em tempos de ódio e tantas vidas inocentes interrompidas. E você, o que faz para cicatrizar suas feridas? Eu não vou ler o prefácio inteiro, porque eu vou deixar esse gostinho, né, para quem vai adquirir o Colmeia, né? E aí, Mel, eu estou bem feliz com esse momento, com essa sua colheita farta. Eu queria saber quando que você se apaixonou pela poesia. Ai, Eli, essa pergunta é boa. Bom, para quem está aí assistindo a gente e não me conhece, não conhece meu trabalho, como ele falou aqui no comecinho do prefácio, eu comecei a me aventurar dentro do universo literário, de fato, a partir de 2006, mas eu comecei a escrever quando eu tinha 8 anos de idade, bem criancinha, porque eu descobri, através da escola, a poesia, né? Na verdade, a gente fui ter uma aula sobre os movimentos literários, e a partir do momento que eu comecei a estudar a poesia, que eu entendi como as palavras se encaixavam, que eu fui percebendo o ritmo que as palavras podiam ter, eu me encantei. Eu sempre fui uma criança muito animada, sempre conversei demais, tinha muita energia, então as palavras sempre fizeram parte, sempre, né, fizeram parte de mim, assim. Mas quando eu entendi que eu podia pegar toda a minha criatividade, todas aquelas palavras e organizá-las no papel e fazer com que elas pudessem rimar, que elas pudessem ter um sentido, aquilo me encantou. A minha família é uma família que sempre respirou muita arte e ouvindo muita música, né? Sempre foi uma família muito ligada também à música, assim, eu ficava muito curiosa para entender como as pessoas chegavam naquele resultado, como que elas escreviam aquelas coisas tão bonitas. E aí, quando eu comecei a me debruçar sobre a poesia, eu fui entendendo que partia muito da nossa sensibilidade. Então, eu sou filha única, o que eu fazia na minha vida era estudar e ficar em casa escrevendo. Assim, a escrita, durante um longo tempo, da minha infância e da minha adolescência, foi uma bela de uma companheira, assim, porque os meus pais saíam para trabalhar, então o tempo livre que eu tinha era ficar criando os meus mundos, inventando as minhas histórias, e a partir dali eu fui de fato me apaixonando pela escrita, mas eu nunca imaginei que isso pudesse ser um emprego, eu nunca imaginei que eu pudesse me tornar uma escritora. Na verdade, eu penso que as palavras chegaram para mim como uma companheira mesmo, né? Uma companhia para ocupar o meu tempo, para me ajudar a trabalhar com as minhas próprias emoções, com toda a energia que eu tinha. E aos poucos eu fui descobrindo como ela podia ser mais completa, né? E de outras formas que ela podia fazer parte da minha vida. Mas a paixão começou assim, ainda na infância, bem, bem novinha. Que bacana, né? Isso é a importância, né, da gente ter acesso, né, à leitura, né, cada vez mais cedo, né? Sim.
as palavras, como você mesmo falou, é essa companheira, né, e que pode trazer bons caminhos. Esse novo trabalho, né, eu gostaria de saber como que foi reunir tudo isso, né, toda a sua produção, né, foi antes, né, ou depois da pandemia, ou durante, né, né, você que vem com esse trabalho aí desde 2006, né, integra, né, todos os movimentos literários aí, tanto de saraus quanto de slam, como que foi chegar nesse resultado, né, nessa fartura, né? É bom falar fartura porque você É conseguiu isso. reunir todos os seus trabalhos, né, dentro do Colmeia, né? Isso é bem bacana. Então, Eli, na verdade, eu aproveitei a pandemia. Eu acho que essa pandemia fez a gente também repensar muitas coisas e ter tempo para colocar projetos que a gente tinha no campo imaginativo, de fato, né, para acontecer. O que me levou a fazer o Colmeia? Eu lancei o meu primeiro livro em 2013, que foi o Fragmentos Dispersos. Era um livro de poemas curtos, todos ilustrados. Eu chamei vários amigos e amigas grafiteiras para desenharem. E esse livro tinha um picote nas folhas, então você podia destacar e passar para frente. A minha ideia de fazer o primeiro livro era praticar o desapego também das pessoas. Assim, não queria que o livro ficasse guardado na gaveta, na estante. Eu queria que as pessoas distribuíssem. E é um processo Eu difícil. nunca Muita gente falou para destaquei mim o que não meu, conseguia, muita tá? gente conseguiu falar. Tem gente que falou que foi jogada de marketing, né? Porque o livro custava, acho que era R$10, então as pessoas falavam, vou comprar dois, um eu guardo, o outro eu distribuo. Eu falei, bom, façam o que vocês quiserem, mas não, o importante é consumir e passar para frente. Eu entendi que essa era uma forma de outras pessoas conhecerem o meu trabalho, as que não adquirissem o livro inteiro físico. E, enfim, esse livro vendeu super bem, foi muito bacana para eu entender também esse movimento, né? Porque a gente sabe que uma coisa é a gente frequentar o sarau, uma coisa é a gente estar dentro do movimento, falando nossos poemas, as pessoas aplaudirem, gostarem, outra coisa é a gente ter um produto e, de fato, ele vender, né? Isso é um outro processo. E com Fragmentos Dispersos eu tive uma experiência muito boa. A partir dali eu demorei um tempo e consegui lançar o meu segundo livro, que foi o Negra Nua Crua. E também eu tive um retorno incrível com esse livro, assim, ele me abriu muitas portas e fez com que eu chegasse em muitas pessoas. Mas o que aconteceu? Esses livros acabaram, né? A gente sabe também o quanto é difícil publicar um livro, é caro. Para a gente que é artista independente, a gente precisa, de fato, investir em nós mesmos. Então, é todo um processo. Então, depois de 3 anos, eu lanço Negra Nua Crua e esses livros findaram, né? Eles acabaram e eu não tinha mais recursos para reimprimir. E muitas pessoas me pediam, vinham me procurar. Hoje eu fico muito feliz porque tem muita gente estudando o slam, estudando esse movimento, estudando os saraus, e as pessoas precisam dos livros, elas querem ter o material também. E eu falava, gente, eu não tenho mais. E eu pensando comigo, né, será que eu faço uma impressão de novo de cada um? Mas aí os projetos gráficos já não estavam mais do jeito que eu queria, ia ter que mudar muita coisa. E eu pensei, poxa, por que não aproveitar e compilar tudo num só lugar? Como eu trabalho muito com oralidade, eu tenho muitos textos que eles ganharam grandes proporções, mas estão nas redes, estão na internet, né? Filmaram algum slam ou filmaram alguma apresentação e o texto bombou e as pessoas conhecem, mas não existia ele impresso também, porque eu tinha feito depois do meu segundo livro. Então, eu já estava com essa ideia de organizar os meus poemas. Daí veio a pandemia, aquela coisa toda, me vi, né, enclausurada na minha casa, com 10 mil ideias na cabeça, coisas que eu já não ia mais conseguir fazer por conta, né, de não poder circular mais. Então, eu falei, bom, vou aproveitar esse momento para organizar esse livro. E aí, passei, assim, o ano todo, recolhendo todas as coisas, vendo os textos que eu tinha perdido por aí, pegando os livros, entendendo também o que eu queria colocar nesse livro, como fazer ele ser de uma forma, de fato, comemorativa, né? Porque eu já caminhei aí para 15 anos de carreira, é muito doido quando eu paro para pensar assim, tem que passar muito rápido, né, amiga? Nossa Senhora. Quando a gente vê, um dia eu estava lá no sarau, toda miúda, vendo a Elisandra falar, maravilhosa. Quando eu penso, meu Deus, já faz um tempão que eu cheguei, e quando eu cheguei, a Elisandra já estava lá, fazendo e acontecendo nos saraus, sendo uma super pessoa assim representativa, e você sabe o quanto ter a sua presença nesses espaços também alimentou não só a mim, né, mas muitas outras meninas negras que estão aí nessa caminhada a terem coragem também de continuar falando seus textos, de continuar
fazendo parte desse movimento. Então, eu quis fazer esse livro para além de conseguir oferecer para as pessoas o meu trabalho, né, para quem não tem mais como conseguir os meus primeiros livros, de fato fazer esse compilado comemorativo. A gente precisa aprender também a celebrar os nossos ciclos, né? Isso é uma coisa que eu tenho cada vez mais percebido a importância. Então eu falei, bom, vou aproveitar, organizar tudo e trazer o Colmeia assim para o público que me acompanha e que já estava sedento por um outro livro, fora os que já estavam me perguntando como achar os primeiros livros. Então, o Colmeia veio a partir de todas essas questões. Ai, que bacana. E a gente fica feliz, né? Porque é isso, né? A reimpressão, né? Já temos a dificuldade de fazer a primeira tiragem, né? E a reimpressão, geralmente, né? Quando a gente, né? Dificilmente a gente consegue incluir em algum edital, né? Alguma coisa. E aí acaba tendo essa dificuldade mesmo de fazer a reimpressão, né? E aí, sem contar, né, que os livros circulam muito aonde a gente consegue circular, né? Porque por Exato. ser uma produção independente, né, acaba não estando nas grandes livrarias, né, nos grandes e-commerces aí da vida, né? Mas eu estou muito feliz mesmo, muito honrada. E aí, só para dar continuidade, né, nessa conversa, né, você literalmente é uma mistura de mel e ferrão. Teve esse momento que você teve essa virada de chave para produzir poesias mais feministas e também voltada para a questão racial? Teve, com certeza teve. Quando eu comecei a escrever isso, quando eu comecei a escrever criança, quais eram as minhas referências, né? Sobre o que uma criança escreve? Eu ia atrás de imagens, de fotografias, eu ia atrás de revistas, enfim, eu ia atrás do visual para aquilo me despertar alguma ideia e a partir dali eu começar a escrever. Conforme eu fui crescendo e fui me envolvendo mais com a escrita, outras coisas também foram me tomando, porque a partir dali eu comecei a ter uma troca com pessoas que tinham outros conhecimentos, que tinham outras vivências também, e aquilo foi me abrindo os olhos. Então, eu tenho a impressão, assim, deixa eu ver, eu não lembro o ano, né? Eu sou péssima com anos, assim. Mas o meu poema, Menina Melanina, que é um poema que reverberou e reverbera muito ainda hoje, que é o meu primeiro poema, assim, de fato, com recorte de gênero e racial, a partir do momento que eu comecei a declamar esse poema, eu entendi o quanto a poesia também tinha essa força de mostrar outros caminhos, de abrir os olhos das pessoas, assim. Até então, eu via a poesia como aquela coisa que sempre foi apresentada para a gente, né? Esse lugar mais de acolhimento, mais romântico. E não era só sobre isso que eu queria falar. Chegou um determinado momento da minha vida que a Mel começou a ter inquietações também, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Como mulher negra, qual é o meu papel nessa sociedade? O que eu posso fazer para fazer diferente, para somar, né? Eu comecei a ter essas questões assim. Então, a poesia me ajudou muito nesse lugar também. E aí a partir daí eu fui me entendendo e fui trazendo outros temas para as minhas escritas assim. Mas de fato foi vivenciar o sarau que isso começou a mexer mais comigo, assim, ouvindo outras pessoas falarem sobre os assuntos. Porque até então, dentro da minha casa, né, dentro do meu âmbito familiar, essa coisa mais militante, ela não era tão forte. Eu fui aprender isso na rua. E isso mexeu demais comigo, assim. Então, eu entendi que a palavra é uma ferramenta de transformação social muito forte. Quando eu comecei a me apresentar em escolas e comecei a ver como as crianças e os adolescentes reagiam às poesias com um cunho, né, mais específico, assim, eu percebi o quanto isso abria o diálogo. Então eu entendi que era necessário também eu trazer esse tipo de reflexão, porque dessa forma a gente consegue ir construindo uma outra narrativa, né, mostrando outros caminhos. Isso para mim é muito importante. Mas é importante também aprender a dosar isso, né? Eu tive um momento, uma fase da minha vida, principalmente por conta dos slams, que eu fiquei muito na linha de frente, que eu comprei muitas brigas, que eu escrevi poemas assim que incomodaram muita gente. E isso retornou para mim, né? Porque a internet é terra sem lei, então quando eu resolvi soltar um poema com o nome do dito cujo, que eu falava sobre a cultura do estupro, eu recebi assim uma enxurrada de informações e de
mensagens negativas de gente vindo me provocar num lugar que era muito pesado, assim. Até então eu não tinha sofrido isso, eu não entendia que a poesia também podia cutucar desse jeito. E aí eu percebi, se as pessoas estão incomodadas é porque faz sentido o que eu estou falando. É porque existe um lugar aí que de fato precisa ser cutucado também. Eu acho isso importante, né? O meu pai, ele é grafiteiro de muito tempo, e uma vez conversando com ele sobre ser artista e tudo mais, ele falou assim para mim, falou, Mel, artista tem que incomodar, tem que tirar as pessoas da zona de conforto, tem que provocar, porque senão entra só no lugar do entretenimento. Tudo bem quem quer só entreter, mas eu acho importante que se você está querendo, né, ter uma caminhada como artista, é entender o que a sua arte faz para com os outros, para onde você quer ir com ela. E isso ficou reverberando muito em mim. Então eu entendi que era necessário também trazer esse tipo de palavra, esse tipo de ação para o que eu fazia. Só que ao mesmo tempo vinha também uma carga muito pesada de gente apontando o dedo, de gente xingando. E assim, as pessoas, elas não estão ali analisando o que você escreve, elas começam a analisar esse corpo negro, essa mulher, e aí começa a entrar num lugar que não tem nada a ver com a nossa literatura. Começaram a xingar as minhas gerações antepassadas e as futuras, assim, sabe? Então eu comecei a entender também eu tinha que equilibrar isso. Então, ao mesmo tempo, é literalmente, né, um morde e assopra. E é isso que você falou, de mel e ferrão, assim. Eu gosto muito de trazer poemas mais fortes, de provocar, de falar sobre as questões que estão acontecendo no nosso país, mas eu também sou uma pessoa que amo muito a vida, que adoro falar sobre amor, adoro falar sobre relações, adoro falar sobre coisas subjetivas. Então, depois de um certo momento da minha vida, eu também fui entendendo que eu preciso aprender a equilibrar isso, senão a carga que eu recebo também é muito forte quando eu estou o tempo todo só no embate, assim, sabe? Isso é uma coisa que a gente só vai entendendo conforme a gente vai amadurecendo. E o Colmeia é muito bacana quando eu olho para ele agora, porque o Colmeia traz poemas de 2012 até 2020, como existe essa nuance, essas diversas mels em diversos momentos diferentes, assim. E isso me completa, né? Isso faz ser quem eu sou, assim. Então podem me chamar para falar sobre qualquer assunto que eu topo. Que bacana. Mel, e aí você foi falando, né, da virada de chave. Quem que são suas referências literárias? Nossa, Eli, tenho muitas, assim, mas acho que a gente pode começar pensando em nacionais, né? Talvez, assim, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Elisa Lucinda, Carolina Maria de Jesus. Acho que quando eu li Carolina pela primeira vez, um outro universo também abriu, assim, se expandiu para mim, e uma possibilidade, né, porque a gente se reconhece, e isso é muito importante. Conceição Evaristo, que por sinal, assim, é uma das pessoas que eu mais vibro hoje por poder caminhar junto, né? A gente pode celebrar a Conceição ainda em vida, e eu acho isso de extrema importância. Nossa, são muitas mulheres. Angela Davis, Maya Angelou é uma das minhas poetas favoritas. Audre Lorde. Eu acho que hoje a gente consegue ter acesso a muitas mulheres que escreveram e que escrevem. E isso ajuda muito a nossa caminhada. Isso ajuda a gente a se reconhecer e a projetar o nosso futuro. Porque durante muito tempo eu escrevi muito sozinha, né? Muito para mim, sem contar para as pessoas e sem ter referências. Então, quando a gente não tem, a gente não acha que faz parte daquilo, a gente acha que não pode caber naquele lugar. Então, a partir do momento que eu começo a frequentar os saraus, eu fui trabalhar numa livraria, então comecei a ter acesso a esses livros, a esses nomes. E aí as pessoas que eu ia conhecendo nesse meio iam me dando mais referências. Isso foi fazendo com que eu aprendesse um pouco mais também e que eu enxergasse essa possibilidade. Então, poxa, o que eu escrevo é poesia também, pode fazer sentido para outras pessoas, só que eu preciso começar a compartilhar. Então, acho que tendo essas referências, lendo essas pessoas, isso com certeza me ajudou. E pensando, acho que mais agora, um pouco mais atual, né, das mulheres que caminham comigo, que estão aí nessa jornada, a senhora maravilhosa, Elisandra Souza, Luz Ribeiro,
Eu gosto muito do trabalho da Kimani, da Tawane Teodoro, a gente tem a Riane Leão, a Luna Vitrolira. Nossa, a gente tem tantas mulheres pretas maravilhosas escrevendo suas histórias e contando suas trajetórias que, na verdade, só dá mais força para a gente continuar, porque a gente vê que é um caminho possível, né? Sim. E aí pensando, né, que a gente, né, nos é negado, né, esse direito de ter referências, né, de ter referências que fazem sentido, né, tanto na nossa trajetória, né, quanto sendo essas mulheres negras que somos, né? E aí, assim, a gente está vivendo um momento, né, apesar desse momento pandêmico, né, que é isso, né, um momento que a gente nunca imaginou, né, via lá nos livros de história, né, sobre a história das pestes, enfim, mas a Parecia gente tão nunca distante. pensou, que ia vivenciar, né? E aí hoje a gente tem a felicidade aí, né, de ter várias traduções, né, dessas autoras, né, que você mencionou o nome, que por muito tempo, e assim, são traduções de livros que foram publicados em 1980, 90, né, e está chegando agora para a gente. Então, Sim. essa geração, né, que está chegando agora, né, é uma geração que está nadando, né, num mar literário com várias referências de mulheres negras, né, várias reedições, né, de livros que ficaram por muito tempo esgotados, né. Tem uma autora que eu conheci, né, faz pouco tempo, mas ela publicou em 1946, que é a Ruth Guimarães, né? Então reeditaram o livro dela, O Água Funda. Agora saiu uma coletânea de contos dela, tanto contos negros quanto indígenas. E aí você fala assim, nossa, se eu tivesse lido isso há mais tempo, Lá isso atrás. porque a gente acaba, né? A gente enquanto escritoras, né? A gente vai se tornando negra, né? Por conta do racismo, não foi uma questão, nasci desde pequena, é negra. Até pode ser desde criança, né? A família reconhecendo ali enquanto negra, mas tem todo um processo, tem todo um caminho que Sim. a gente entende que as próximas gerações, as próximas meninas não precisam passar, né? Eu vejo isso pelas crianças, né, que nos acompanham, que tá ali, né, filhos dos nossos amigos, né, Sim. que já tem uma outra bagagem, né, que eles já sabem que são negros, então essa etapa já vai ser superada, né? E aí pensando nessas traduções, né, que a gente acaba fazendo sempre o mesmo percurso, né? Todas as escritoras negras têm temáticas que elas vão tocar, né? Seja falando da questão do cabelo, né? O racismo, né? O machismo, né? Mas o Alan da Rosa tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que cada geração vai ter seu jeito de desbicar a pipa, né? Então, né? O jeito que a geração da Conceição encontrou, né? Para sobreviver, para continuar existindo e sendo escritora é um jeito. O seu jeito é um jeito, né? O jeito da sua geração, da geração de escritoras negras que vem dessa transição, né? Entre sarau e slam, né? O jeito que as escritoras de saraus, né? Propriamente dita, encontraram. Mas a gente tem o mesmo, né? O mesmo objetivo, né? Que é espalhar a nossa literatura, né? Que fazer ser possível esse acesso, né? Total. E poder existir, né? E ter direito à subjetividade, né? Sim. Porque o que o racismo faz com a gente é tirar a nossa subjetividade, por isso a importância da gente ter muitas escritoras negras, né? Porque o sistema como um todo, o mercado editorial, ele vai eleger uma só voz, né? E dizer que aquela única voz é a voz necessária. Né? E Sim, a gente como já se é da fosse o geração que suficiente. entende, a gente é da geração do sarau, né? Que todas as vozes dentro do sarau, né? Todas as vozes dentro do Islã, elas importam, né? Exato. E isso é bacana da gente estar nesse momento e construindo, né? Esse pensamento mesmo, essa filosofia de vida, né? A gente tem uma filosofia de vida literária, né? E aí, pensando no seu trabalho, né? Você vem, né, de beber, né, da fonte, né, do hip hop, né? E você teve um momento ali, tem um momento que você vai misturar, né, poesia e música. Eu queria que você contasse sobre o processo, né, do mormaço, né, entre outras formas de calor. Como que foi você
misturar as linguagens mesmo, né? Apesar que a gente, né, conhecendo a cultura hip hop, a gente sabe o quanto a gente pode ser híbrido, o quanto a gente pode beber, né, de várias linguagens, mas adentrar esse universo da música, né, tem todo muita É traquejo completamente aí. diferente. Eu acho que eu vivenciei muitos saraus, assim, onde tinha esse lugar da experimentação com música, né? Eu me lembro no sarau do Buzo que ele chamava lá os listras negras, então tinha uma pessoa tocando baixo e outra tocando bateria, e todo poeta que queria lá, eles emendavam ali um improviso junto com a poesia, era um negócio muito doido, assim, acontecendo ali ao vivo. E outras experiências, assim, que eu sempre achei muito legal. E sou muito fã, né, de hip hop, do rap. Já trabalhei com muitos artistas, então sempre fiquei flertando com a música, assim, né? Como eu falei aqui no começo, a minha família é uma família muito ligada à música, no sentido de que eu cresci com a rádio ligado, cresci com referências de músicos, né, nacionais, assim. Então, para mim, a música sempre esteve ali, né? Ali, passeando por mim, mas ter a decisão de fazer um disco demorou muito tempo. O Mormaço, ele chegou por dois motivos. Primeiro, eu tive um processo, um relacionamento que acabou me limando muito nesse lugar de falar, de ter a minha fala romântica. Durante um tempo eu parei de compartilhar os poemas que eu havia escrito por N questões, assim, e isso acabou mexendo muito comigo, então eu fiquei muito tempo sem falar e sem escrever sobre amor, e aí chegou uma hora que eu explodi, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso voltar com isso, porque eu estou sentindo muita falta, depois de conseguir superar algumas questões, assim, com essa relação que acabou me limando nesse lugar, e porque eu já tinha vontade de testar, mas eu não sabia como fazer, eu não sabia o que eu gostaria de falar, né, num disco, sobre o quê. Então eu misturei literalmente a fome com a vontade de comer. Eu peguei os poemas que eu estava querendo falar, né, sobre esse lugar mais romântico, principalmente sobre a relação entre corpos pretos, isso para mim era muito importante, trazer esse lugar, né, como nós estamos nos amando, como a gente está cuidando dos nossos relacionamentos e das nossas relações. Então, eu escrevi tudo que eu queria, assim, num súbito do momento, assim, eu produzi muito rápido as músicas do Mormaço. Algumas músicas que estão no disco também saíram no meu segundo livro, tem 4 músicas que são do Negra Nua Crua, né, que a gente colocou lá também, e outras 6 que são inéditas. E aí, quando eu chamei o Dia Bells Music, que é o meu produtor, ele já ficava muito tempo, vamos fazer, Mel, vamos fazer, Mel. Assim, às vezes é muito doido como a gente vê como muitas pessoas colocam muita fé na gente e como a gente fica se escondendo, assim, sabe? Porque já era para ter feito isso há um tempo, mas eu fiquei realmente, assim, naquele lugar de insegurança em fazer um disco, né? Em produzir. Poxa, será que as pessoas vão gostar? Será que vai fazer sentido? Será que o que eu estou falando faz sentido, assim, né? Porque está fazendo muito sentido para mim agora. Eu tinha vindo desse lugar muito da militância, eu queria falar sobre amor, eu queria ouvir sobre amor, sobre cuidado, sobre afeto, sobre sexo, sobre tesão, eu estava sentindo muita falta disso. Então, o Mormaço veio assim nesse ímpeto. Em 6 meses, a gente produziu todo o disco, consegui contar com pessoas incríveis nesse processo. Se já é difícil fazer um livro, fazer um disco, então, assim, é um outro lugar de valores, é um outro lugar de pessoas que eu preciso para fazer o negócio acontecer, porque eu preciso de muito mais pessoas. Então foi um processo assim de desvendar muitos caminhos também, né? Existem 1000 burocracias para você conseguir colocar também uma música no ar, enfim, muitas coisas que eu fui aprendendo e continuo aprendendo para fazer com que o disco chegue em mais pessoas. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado do Mormaço. O Mormaço mistura música e poesia, e a ideia sempre foi deixar a música ali como um acompanhamento. Eu não queria que a música sobressaísse em cima da poesia, sabe? Assim, o foco sempre foi a palavra ali. Então, como a gente fazia a música acompanhar isso? E pensando nesse projeto, eu convidei pessoas incríveis que me ajudaram. Eu tenho uma música com a Bia Ferreira nesse disco, com a Miri e com a Nina Oliveira. Além de ter uma música com a Nina, eu chamei a Nina para fazer os backing vocals também, porque eu falei, eu quero alguém que cante de verdade nesse negócio, assim, porque eu tô aqui só ainda tateando, tô me testando ainda, não estou tão segura. Eu preciso de
uma voz melódica que compõe esse lugar do disco que eu queria, assim, a Nina abrilhantou muito esse processo. Então foi um processo de experimentação, mas que deu muito certo. A gente lançou o disco em agosto de 2019. Pena que chegou a pandemia, porque quando a gente ia começar a levar o show para outros lugares, né, não pude, eu acabei fazendo 4 shows do Mormaço, mas foram shows incríveis também, assim, também se experimentar em cima do palco com outras pessoas de uma outra forma é muito diferente, porque a gente está acostumado a chegar, se tiver microfone bem, se não tiver bem também, a gente fala, vai lá, dá o seu recado e sai fora, né? Poxa, quando eu vou fazer um show de um disco, é outros 500, eu preciso trazer toda a energia que eu quero do Mormaço para aquele momento. Sou só eu ali em cima durante 1 hora, como que eu seguro as pessoas, né? Como que eu faço elas adentrarem na minha atmosfera? Então eu precisei juntar muitas coisas, assim, também conversar com muitas pessoas. Eu convidei a Dani Nega, que é uma atriz, poeta, MC, slammer maravilhosa também, para me ajudar na construção do show, né? A gente tem um show com várias imagens juntos, assim, com banda, e foi muito gostoso fazer isso. Como artista, eu me vi também num outro lugar, eu saí da minha zona de conforto, porque isso acho que é muito importante também pra gente, né? Conforme a gente vai vivenciando algumas coisas, chega um momento que você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa se testar para ver até onde você pode ir. E a palavra ela é muito flexível, não tem por que eu só ficar nesse lugar do livro impresso. Eu amo, mas por que não tentar outra coisa? Vamos lá, ver no que dá, fazer isso, né? E deu muito certo, assim. Hoje a gente tem o Mormaço está disponível em todas as plataformas de música, tem 3 videoclipes dele também disponíveis lá no meu canal do YouTube. E eu fico muito feliz sempre quando eu tenho retorno de pessoas que não conheciam a minha poesia, não conheciam a Mel do Arte Poeta, e aí conheceram o meu disco e a partir daí começaram a me ler e começaram a ouvir mais, né, do meu trabalho, assim, e consequentemente de outras pessoas, porque isso é muito legal. Sempre quando alguém chega em mim, vai acabar chegando em outras poetas. Da mesma forma como eu sei como alguém chega em você, vai chegar em mim, vai chegar na Luz, vai chegar em outras pessoas. A gente faz parte dessa rede, né? A gente está sempre se falando e se mostrando. Então é bacana porque a gente acaba trazendo mais gente para nossa força, assim. Então fiquei super feliz de conseguir colocar o Mormaço na rua. Foi um projeto ousado, mas que me trouxe assim um acolhimento quanto artista muito bom, sabe? Assim, eu me desafiei e eu consegui cumprir com o meu desafio. Isso é muito bacana, assim. E espero em breve conseguir fazer outros projetos musicais. Tenho 10 é o que não faltam. O que falta é dinheiro. E agora, nesse momento, né, poder fazer as coisas, porque está realmente muito complicado. Sim, mas a gente, né, fica feliz, né, por essa ousadia, né, por fazer essa mistura, né, que no fim a gente percebe o quanto isso é orgânico, né, pensando em população negra, né, o Ocidente que saiu dividindo tudo, né, mas, né, música sempre fez parte, né, o som, coisa do tambor sempre fez parte enquanto povos negros, né, povos da diáspora, né, essa separação não é nossa, né? Uhum. E aí eu acho bacana quando a gente tem essas possibilidades de juntar novamente, né, coisas que foram separadas, mas que nunca se separam, né? Vira e mexe, né? Vai ter alguém fazendo música, vai ter alguém fazendo poesia, né? Em algum lugar do mundo. Assim. É isso. E nunca É ancestralidade, né? É produzindo. ancestralidade. E aí, né? A gente está chegando ao final, né? Eu queria que você falasse onde que as pessoas podem encontrar o Colmeia, como que está pensando a agenda de lançamento. Bacana. O Colmeia, deixa eu mostrar aqui novamente, gente. Quero aproveitar para falar que assim, vou botar aqui assim, né? Fica mais fácil. Olha só a coisa mais linda. É incrível. Quem fez as ilustrações desse livro foi uma grafiteira preta maravilhosa chamada Luna Bastos. Dentro do livro tem outras imagens dela. Eu separei o livro em 3 capítulos, que é o favo, o pólen e o néctar. No favo estão os meus 2 primeiros livros, O Negra Nua Crua e Fragmentos Dispersos. No pólen estão
os meus poemas que ganharam grandes proporções de forma oral, então que grande parte deles não estavam registrados em nenhum livro. E o Néctar eu trago poemas inéditos, poemas escritos em 2020 e outros inéditos de outros anos que eu ainda não havia compartilhado nem colocado em nenhuma publicação. É legal dizer também que, como é um livro comemorativo, eu também convidei outras pessoas, além de você, Eli, para fazer parte desse livro. Dentro do livro a gente tem depoimentos da Riane Leão, do Emicida e da Preta Ferreira, que foram e são pessoas que fortalecem muito a minha caminhada, assim, e quando eu pensei em nomes, não pude não pensar no nome deles, então também tem aqui um recadinho muito bacana deles dentro desse livro. Para comprar o livro, vocês podem comprar pela editora Filos, que foi lançado pela editora Filos no site deles, ou pelo meu site também, que é meldoartepoesia.com.br. Lá também tem uma lojinha. Quem compra pelo meu site leva o livro autografado. Fica a dica, tá bom? Aproveita enquanto a poeta está viva, pode autografar livros e fazer ele valer mais. Essa é a ideia. E lá no meu site também eu tenho outras informações do meu trabalho, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Tem lá falando também do Mormaço. O Mormaço vocês podem ouvir em qualquer plataforma de música. Mas é isso, só jogar Mel Duarte Poesia nas redes que vocês me acham, não tem muito erro, e tem lá o livro para vender. O que foi outra coisa que você me perguntou? Agenda de lançamento. Ah, sim. Olha, o livro ele chegou de fato agora, né? No mês de março. Então a gente ainda está trabalhando os lançamentos. Infelizmente, não dá para a gente lançar como a gente está acostumada, né, Eli? O que a gente gosta mesmo é de fazer festa, de fazer aquele happy hour, chamar os amigos, as amigas. Você sabe bem, é aquela comemoração, aquela celebração gostosa que a gente tem vontade de fazer. Mas por hora não vai ter como reunir todo mundo, então a gente está pensando como fazer isso online, né? Da mesma forma como aqui já é um pré-aquecimento para esse lançamento, para quem quiser conhecer mais o livro, mas em breve nas minhas redes, Mel Duarte Poesia, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente vai estar divulgando os próximos lançamentos, os próximos eventos que a gente vai fazer direcionados para o livro, né? A gente sabe que esse lugar hoje da internet acaba meio que engessando um pouco o que a gente gosta de fazer, né? Da forma como a gente gostaria mesmo. Então, eu estou aqui batendo cabeça para entender como fazer uma coisa diferente e que seja bacana também para quem está assistindo, né? Mas ainda esse mês a gente vai fazer um lançamento oficial, é só ficarem de olho que eu estou divulgando por aí em breve, mas vai acontecer. Bom, eu gostaria de agradecer esse convite, é uma honra, né, poder falar, né, e poder ouvir, né, dialogar com a Mel, né, fiquei muito honrada, né, de fazer esse prefácio, porque eu venho acompanhando, a gente é muito parceira, né, de estar sempre apoiando né, apoiando os projetos uma das outras, né, e aí, como a gente começou com poesia, eu acho bacana a gente encerrar com poesia também. E aí o palco é todo seu, né? Não é da forma que a gente gostaria no presencial, mas a gente manda aí muitas energias positivas para esse projeto, né? Que ele se espalhe da mesma forma que as abelhas espalham o seu mel, né? O seu pólen, né? E que esse livro traga muitos frutos, né? Traga muitos doces, adoce muito a vida das mulheres negras, né? E de todos os leitores que puder ter acesso a esse livro. Gratidão. Axé, Preta, axé. Eu que agradeço muito mais uma vez por você ter feito parte desse projeto, por fazer parte da minha caminhada, por ser essa pessoa incrível e que contribui muito. Para quem não conhece o trabalho da Elisandra, por favor, a partir de agora, depois que vocês assistirem esse encontro, vão conhecer, porque a Elisandra também consegue capturar um monte de mulher preta maravilhosa para escrever. Quando a gente desacredita, ela vai lá e dá aquela força. Então, conheçam o trabalho dela, do coletivo Emigiba, né? Tem livros maravilhosos, estão aí para serem lidos e serem contemplados. Eu quero agradecer também ao Circuito Municipal de Cultura de BH, que fez esse convite para a gente. Muito feliz de estar aqui, estar trocando com vocês.
Eu tenho uma relação com Minas, principalmente com Belo Horizonte, que é maravilhosa. Sempre que me chamam, eu vou, eu quero estar presente. Além de conhecer poetas incríveis, a gente tem assim muita gente boa escrevendo e produzindo em BH. Então, assim, muito obrigada por esse espaço, por estar aqui trocando com vocês. E já que é para encerrar, eu quero fazer um poema que está aqui no livro, que está no Néctar, chamado Minha Condição, que acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, com quem se permite escrever e entrar nessa jornada poética. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não me escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar a minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver e, sobrevivendo, eu luto. Escrevo se adoeço e, escrevendo, me curo. E você? Para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar, palavra, transborda? Lindo. Axé.